Motoristas que fazem transporte por aplicativos como Uber protestam contra o projeto de lei que quer regulamentar esse tipo de serviço. É uma manifestação nacional. O PL está para ser votado na Câmara dos Deputados e já passou pelo Senado, onde sofreu mudanças. O projeto é chamado pelos motoristas de Lei do Retrocesso, porque inviabiliza o serviço de aplicativos de mobilidade urbana. De acordo com o PL, os veículos que rodam por aplicativo só poderão fazer o transporte nos municípios em que o carro tiver feito o emplacamento. Outras mudanças também incomodam bastante. A categoria teme que o serviço acabe no Brasil. Este é um dos nossos destaques e veja também. Surto de conjuntivite em Maceió. Por causa da doença, a procura por unidades de saúde aumenta. Direção do Museu Theo Brandão aguarda laudo técnico para liberar a reabertura do local. Já são 2 anos fechado por causa de problemas na estrutura. E futebol. CSA e CRB vencem a rodada do Alagoano no final de semana. Agora o Azulão é líder do campeonato. O JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Boa tarde. O Jornal do Dia começa com um alerta. Maceió está vivendo um surto de conjuntivite. O movimento nas unidades de saúde aumentou consideravelmente nos últimos dias por causa da doença. A Daniele dormiu na casa da amiga que estava com conjuntivite e não durou muito tempo para contrair a doença. Ela não procurou um especialista e se tratou por conta própria, se queixando dos sintomas. Os meus olhos começaram a coçar e arder e ficou bem vermelho mesmo. Claridade incomodava? Incomoda, tem que usar óculos. O vírus se espalhou em Maceió. 3 ambulatórios 24 horas registraram quase 500 atendimentos da doença viral. A gente vê caso de conjuntivite o ano todo, né? Mas agora nessa época tem muita criança tomando banho de mar, de piscina, né, juntas, né, em escola, na época de carnaval muitas aglomerações, né, terminou tendo muito surto agora nessa época. O surto é controlável, porém é preciso melhorar a higiene e geralmente é necessário de 10 a 15 dias para ficar bom. Pode não ser viral também, pode ser uma conjuntivite bacteriana e ter uns casos mais arrastados, mais graves um pouco, né? Então, tentar procurar um médico oftalmologista. Já são 2 anos sem receber visitas. O Museu Theo Brandão fechou as portas por causa de problemas de estrutura do antigo prédio da Praia da Avenida. Mas pode ser reaberto em breve. Uma ótima notícia para quem gosta de conhecer um pouco mais da cultura alagoana. Já são quase 43 anos de existência. Inicialmente funcionava no Pontal da Barra. Em 1977 foi transferido para o atual prédio na Praia da Avenida. Dono de um importante acervo histórico e cultural, está fechado para visitação há cerca de 2 anos. O prédio é antigo, construído no início do século XIX e precisa de reformas. Agora, a UFAL, mantenedora do museu, anunciou que falta pouco para este Palácio das Artes abrir as portas novamente. Estamos aguardando o laudo técnico da CINFRA, que é a Superintendência de Infraestrutura da Universidade, que os engenheiros estão avaliando as questões de segurança, tanto estrutural quanto da parte de instalações elétricas e hidrossanitárias, para que a gente tenha a posição da área do museu que está possível. A gente sabe que tem uma parte do museu que não está em condições, que precisa de uma reforma maior. Essa reforma vai ser quando nós tivermos uma emenda, algum projeto maior, que estamos lutando para isso. Mas a parte da estrutura, a gente acredita que a partir desse laudo, com esse laudo, a gente vai ter condições de resolver e em breve a gente ter o museu aberto de volta para a população. Este historiador explica que o nome é uma homenagem ao professor médico e folclorista Teotônio Brandão Vilela. O local coleciona peças singulares entre livros, discos, filmes, artesanato, que foram guardadas ao longo da vida do folclorista. Um importante equipamento cultural, principalmente para os estudantes. Ele se torna importante porque no seu acervo ele contém a memória tanto histórica como iconográfica da história e da tradição cultural alagoana. Então é de fundamental importância, porque não só
o estudante visita este museu para conhecer a nossa história, para conhecer a nossa cultura, como também o turista, o público, de uma forma geral, vem conhecer a cultura, as diversas manifestações culturais existentes aqui em nosso estado. A expectativa da Coordenação de Assuntos Culturais é ter uma circulação média de 6.000 pessoas, como em 2015, para fazer a reforma deste e de outros prédios, como o Espaço Cultural, a Escola de Artes e o Centro de Ciências Biológicas, o CCBI, devem ser gastos R$723 mil. Segundo Ricardo, ainda não há uma data certa para a reabertura do museu, mas a programação já está organizada. A gente pretende que abrir os museus também, não só o Museu Teobrandão, como os outros equipamentos da universidade, nos finais de semana. Nós planejamos a curto prazo, logicamente, que não tem estrutura para abrir todos os finais de semana, mas a gente vai tentar abrir um dia, ainda abrindo mais, e durante a semana também, com atividades como com oficinas, com apresentações culturais que a gente pretende fazer não só no Museu Teobrandão, mas também nos outros museus e equipamentos. Tomara que reabra logo. Hoje foi o primeiro dia de matrícula para os candidatos que foram aprovados no tumultuado vestibular da Uncisal. Segundo a universidade, o atraso na divulgação final da lista não vai comprometer o ano letivo. O auditório da Uncisal ficou cheio na manhã desta segunda-feira. Após cerca de um mês de erro em definições no resultado final do vestibular, os aprovados demonstravam no primeiro dia de matrícula que a angústia tinha virado alívio. Foi uma tensão muito grande para todo mundo que fez vestibular. A gente tinha medo de, por acaso, fazer outra prova. Aí, assim que eles disseram que liberaram, foi um alívio muito grande. O período de matrícula se iniciou nesta segunda-feira e segue até a próxima quarta-feira. Agora, os candidatos aprovados no segundo listão precisam ficar atentos para não perderem esse prazo e para também trazerem toda a documentação exigida no edital. Agora, ninguém aqui tem mais tempo a perder, não. A matrícula se encerra na quarta-feira, porque as aulas já começam na próxima quinta-feira. A Uncisal garantiu que, apesar do atraso, o calendário letivo não foi comprometido. Foram só 17 dias de atraso. Lembrar que a gente teve um carnaval no meio desse processo, então que termina, não tinha atividade, então não teve aula. Então, com 17 dias, a gente consegue encaixar muito bem isso no calendário de 2018. Provavelmente 2018 vai finalizar dentro do que a gente já tinha estipulado, no cronograma inicial. E vai ser tranquilo a gente recuperar esse tempo perdido. Os aprovados vinham acompanhando de perto cada definição da Justiça em torno do resultado do vestibular. E agora estão ansiosos para o início das aulas. Que curso você fez matrícula? Gestão hospitalar. Era um sonho? Era um sonho. Está preparada então para iniciar esse sonho? Graças a Deus. Em meio às indefinições, Milena acabou surpreendida com o início da matrícula nesta segunda-feira. Correu para estar com toda a documentação e agora, enfim, começa a realizar o sonho de ser fonoaudióloga. Foi muito rápido que eles avisaram, aí tá todo mundo correndo atrás de documento, material, mas tá tudo bem. O vestibular foi realizado pelo Instituto AOCP, que reconheceu erro de cálculo na divulgação do primeiro resultado. Isso ainda em janeiro. A matrícula foi imediatamente suspensa pela Uncisal após ser notificada. O Instituto divulgou uma segunda lista de aprovados que deixava de fora a grande maioria dos aprovados no primeiro listão. A Justiça suspendeu as matrículas até que Uncisal e Instituto AOCP prestassem esclarecimentos válidos sobre o que aconteceu e sobre a certeza que o segundo resultado estaria realmente correto. Na semana passada, a Justiça entendeu que tudo foi esclarecido e liberou as matrículas. A universidade afirma que também foi vítima e que o desejo agora é seguir em frente. Cabe agora a gente olhar para frente, não estar remoendo o passado e fazer a nossa função de universidade, formar esse pessoal, formar os nossos jovens, os nossos candidatos que conseguiram obter a vaga num processo tão difícil. A seguir, motoristas de transporte por aplicativos protestam contra projeto de lei que pretende regulamentar o serviço aqui no Brasil. Volto já.